Bom, abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículos do 19 ao 29. Na última semana, nós estivemos pontuando a respeito da soberania de Deus. Nós começamos no capítulo 9, chamando a atenção de que o apóstolo Paulo descreve o sentimento, a inquietação que ele tinha no seu coração, por saber que os seus irmãos, os seus compatriotas, as pessoas a qual ele estava convivendo e tinha larga intimidade com elas, elas não estavam sendo sensíveis ao Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo sabia de que somente o Evangelho é que pode salvar. Logo, se a pessoa não chega a Deus através do Evangelho, ela não chega a Deus. Não importa se ela guarda a lei, não importa se ela observa algum dos mandamentos, não importa se ela é dizimista, não importa se ela frequenta alguma placa de igreja, se ela não chega a Deus através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de maneira nenhuma essa pessoa então é salva. E essa era a inquietação do coração do apóstolo Paulo, pois ele sabia que para a pessoa chegar ao Senhor, ao nosso Deus, somente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus, que é a ação de Deus para resgate e salvação da minha vida e da tua vida. Depois nós pontuamos a respeito da soberania, primeiro questionamento que é feito a respeito disso, que se encontra ali no versículo 6 e 7. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. E é interessante porque, ao discutir sobre essa questão de que nem todos são filhos, Paulo então responde uma primeira pergunta que nós vimos na semana passada, que ele diz lá no versículo 14, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Em outras palavras, Paulo meio que se assusta, com um questionamento desse, é como, pelo amor de Deus, misericórdia, não pergunte uma coisa dessa, de maneira nenhuma. Deus não é injusto e não faz parte da sua graça, não faz parte da sua natureza manifestar injustiça. Deus é justo e é disso que o apóstolo Paulo trabalha, é nesse ponto que ele foca. Deus é justo, Deus é soberano, Deus é Senhor, e Ele está no controle de todas as circunstâncias. Então vimos que a soberania de Deus, ela é um benefício para a minha vida, ela é um benefício para a tua vida. Mas vem então, no versículo 19 em diante, vem então uma segunda pergunta. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou, não tem o oleiro poder sobre o barro, para dar a mesma massa a fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Eis que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, dos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, chamarei o meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará. Essa resposta a essa segunda questão, Paulo começa olhando exatamente para uma questão muito clara. Deus é soberano. Ponto. E ele vai se alicerçar em cima daquilo que foi dito, tanto lá no livro de Jeremias, como em outras passagens, a respeito do oleiro, aquele que está e tem o controle de fazer a massa, o controle de fazer o vaso, o controle de mexer e amassar o barro.
É interessante que nos versos 19 ao verso 22, nós vamos ver o apóstolo Paulo respondendo exatamente para pessoas que às vezes insistem na sua inquietação humana, querer apontar o dedo, quererem acusar ao Senhor. É como se nós quiséssemos olhar Deus no nosso plano e quiséssemos colocar Deus no mesmo nível que nós. Nós somos finitos, nós somos pecadores. O pecado não aconteceu por causa de Deus. O pecado aconteceu porque eu, representado em Adão, corri para o pecado. Desobedeci a Deus. Olhei para o pecado e agi contra a vontade de Deus. Esse aspecto é crucial, porque Deus, a única coisa que eu mereceria da pessoa de Deus seria tão somente a condenação e a manifestação da sua ira. Se Deus salva, se Deus resgata alguns, esse é o questionamento do apóstolo Paulo, Deus não está sendo injusto, muito pelo contrário, Ele está sendo misericordioso, gracioso, pois Ele está demonstrando amor àqueles que não mereceriam amor. Ele está demonstrando graça àqueles que não mereceriam graça, pois todos estavam no mesmo patamar. Mas aí vem a pergunta, mas Ele não deveria salvar a todos? Não, porque Deus respeita também essa vontade humana. E é interessante porque quando a gente tem a soberania de Deus trabalhando em conjunto com a responsabilidade humana, é como se vai dizer o apóstolo Pedro, que na sua presciência, Deus sabe quem vai ser salvo, mas Deus não vai intervir, Deus não vai agir. Fazendo com que aquela pessoa, ela simplesmente atropele as circunstâncias. Deus, então, nos dá aquilo que é conhecido como a responsabilidade humana. É interessante porque o apóstolo Paulo descreve para a gente exatamente no versículo 20 e versículo 21. Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Coloque-se no seu lugar, veja quem você é, porque você é criatura. Você é o barro, você é aquele que é amassado, você é aquele que não tem nada a oferecer. Então, se de você, Deus se agrada em fazer um vaso para honra, é graça, puramente graça, é misericórdia, puramente misericórdia. Pois, se Deus tem para si que alguns serão vasos de honra, e para si que alguns serão vasos de desonra, ainda assim Deus está sendo justo. Portanto, na soberania de Deus, a gente percebe a justiça de Deus, a gente percebe a graça de Deus. Por mais que às vezes eu não entenda, por mais que eu não compreenda, por mais que às vezes eu me coloque em xeque em tantas circunstâncias, eu preciso saber de que Deus é Senhor e Senhor soberano. Versículo 23 em diante, o apóstolo Paulo então chama a nossa atenção. Por que é assim que Deus age? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Percebam que na sua soberania, o objetivo é demonstrar misericórdia, o objetivo é demonstrar graça. Há um propósito, há uma razão. Um pregador vai chamar a atenção de que quando o Senhor Jesus fala assim, olha, Deus traz a mim, a todos, e todos aqueles que Deus trouxer a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Mas a pessoa vai até Jesus, a pessoa tem que ir até Jesus, e este ir até Jesus, ela tem de Jesus a manifestação da misericórdia desse Deus. Por isso que Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, chama a nossa atenção. Vinde a mim, quem? Quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está oprimido, quem está se sentindo abalado. Venham até mim. Ou seja, não importa aonde quer que você esteja. Talvez você vai falar, mas eu não sou escolhido, e como que eu vou saber? Só vai saber se você vir a Cristo. Só vai saber se você sair de onde você está. Só vai saber se você compreender de que você precisa abandonar os seus erros, abandonar os seus pecados, deixar a sua vida promíscua e voltar-se para o Senhor. É assim que você compreende porque Deus, como Pai, está de braços abertos.
Paulo vai chamar a atenção em 1 Coríntios, descrevendo exatamente, 2 Coríntios, descrevendo exatamente assim, que Deus reconciliou consigo o mundo. O homem virou as costas para Deus, mas esse Deus permanece de braços abertos, à espera deste homem de volta para ele. É por isso que o apóstolo Paulo então chama a atenção, que este homem, que outrora era um ser distante de Deus, agora ele é alguém que pode ser próximo de Deus. Veja o versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo, que não era meu povo, e amada, que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos dos Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo. O homem tem a tendência de voltar-se contra Deus. O homem tem a tendência de ir contra o Senhor. O homem tem a tendência de não querer glorificar o nome do Senhor, de não querer se submeter à vontade do Senhor. E na sua humanidade, na sua pequenez, quer colocar Deus contra a parede e questionar Deus sobre as circunstâncias adversas que lhe acontecem. Talvez você já escutou nesse tempo de Covid que nós estamos enfrentando. Cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não faz? Mas você já parou para repensar e para avaliar quantos indivíduos saem pelas ruas sem observar o mínimo possível? Quantos indivíduos desrespeitam as orientações, seja da autoridade que você goste ou desgoste, não importa. A Bíblia chama atenção que é importante que a gente esteja atento às autoridades, pois as suas ordens, os seus favores em nossas vidas é para o nosso bem. Mas assim como a rebeldia na ação do homem em relação às autoridades, o homem também é rebelde em relação à pessoa do próprio Deus. Por isso, eu quero chamar-lhe a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção para este ponto. Deus está levantando filhos de onde não tinha filhos. Deus está chamando povo quem não era povo. E esta ação de Deus chama-se graça. Esta ação de Deus chama-se amor. Senhor Deus, através do livro de João, vai chamar a atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O objetivo de Deus foi trazer ao homem realmente a oportunidade de relacionar-se com Ele, para que num tempo como esse que nós estamos enfrentando, nós pudéssemos descansar na soberania de Deus. Deus está no controle, Deus está cuidando, Deus não perdeu o compasso da situação. Mas nós, na nossa pequenez, nós queremos colocar Deus contra a parede. É isso que o apóstolo Paulo então responde: quem é você, ó homem, para que possa indagar a respeito de Deus? Você é criatura. E é interessante, pois um dos grandes homens, nos grandes nomes, quando chega ao espaço, logo nas primeiras viagens que o homem vai à lua, chega lá, a primeira inquietação do coração é: como dizer que não há um Criador? Como dizer que não foi alguém que criou, que projetou tudo isso? Nós somos pequenos comparado à soberania de Deus. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo responde para a gente nos versículos finais, versículo 27 ao 29, dizendo o seguinte: Isaías também clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Quer conhecer um pouquinho disso? Vai lá no livro de Reis, vai lá no livro de Crônicas, e você vai ver como que o povo de Israel andou distante do Senhor. Era o povo que viu milagres, era o povo que viu Deus libertando eles do Egito, com mãos. Deus abriu o mar. Era o povo que viu o pão cair do céu. Era o povo que viu os exércitos que vinham contra eles serem derrotados, ainda que eles fossem povo pequeno.
Mas aquele povo que viu tantos milagres, aquele povo que viu tantas situações, foi um povo rebelde, um povo obstinado de coração, um povo de dura serviço. E quando Jesus vem até eles, Jesus então chama a atenção de que era preciso ir agora aos outros povos, porque o próprio povo estava rejeitando. Basta olhar lá em Mateus capítulo 11. O povo rejeita o Senhor. Então Isaías chama a atenção: se o Senhor não guardasse o remanescente, nós seríamos contados como Sodoma e como Gomorra. Então, na soberania de Deus, nós podemos destacar 3 princípios ou 3 bases sólidas para as nossas vidas. A primeira delas: Deus é soberano. Portanto, na sua soberania, Ele está acima de mim e Ele está acima de você. Vale a pena a gente ousar depender de Deus. Vale a pena a gente ousar descansar nos braços de Deus. Deus não perdeu o compasso, chamando a atenção para a pregação do último domingo. Deus é soberano e está à frente, está ciente de toda a circunstância. Eu sou barro e sou moldado segundo a vontade do Senhor. Eu sou barro e eu não tenho vontade de dizer a Deus: olha Deus, faça da minha vida desse jeito. Não, Senhor. Eu sou barro e o oleiro tem controle da minha vida. Ele é Senhor da minha vida e Ele é Senhor da tua vida. Segundo princípio, vale a pena a gente ponderar que na soberania de Deus nós vemos a manifestação do amor de Deus. Deus é amor e não importa, Deus vai escolher filhos de onde a gente menos espera. A minha responsabilidade como igreja, a tua responsabilidade como igreja é compartilhar do amor de Deus, para que em meio às multidões, em meio a tantas pessoas, em meio a tantas nações, possa haver lá pessoas que venham atender ao chamado de Deus para as suas vidas. É responsabilidade minha compartilhar o amor de Deus. Deus é soberano e na sua soberania Ele vai agir sempre com fidelidade. Você e eu, muitas vezes podemos questionar, podemos indagar, mas nós somos pecadores. Nós somos falhos. E se não for a ação de Deus, aqui nós não estaríamos, nem fazendo esse culto online. Talvez estaríamos em casa, descansando, vendo Faustão, vendo Fantástico. Se talvez você tiver alguma outra coisa pior para fazer, porque ver Faustão e ver Fantástico são coisas piores, talvez qualquer outra questão, mas você não estaria buscando ao Senhor. E sabe por que você está buscando ao Senhor? Porque Deus, na sua fidelidade, ainda levantou alguns poucos. Você faz parte dos poucos? Você faz parte daqueles que atenderam ao chamado de Deus? Se você está me ouvindo e talvez você fala: puxa vida, eu ainda não faço parte. A palavra de Deus chama a nossa atenção de que nós, indo até o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus é soberano, mas eu não sei quem vai ser chamado. Deus é soberano e eu só sei que aquele que é chamado é aquele que responde ao convite de Deus. Deus está te convidando nessa noite: vem até mim. Vem até mim. Deus está te chamando a depender dEle. Deus está te chamando a buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus está te chamando a de fato descansar nos braços dEle. A de fato não ser como o povo de Israel. Paulo está provando: Israel está sendo incrédulo. Israel foi incrédulo, porque não ousou depender do Senhor, não ousou buscar o Senhor, e quando teve a oportunidade, virou as costas para o Senhor. Deus está te chamando hoje, a você, conforme diz o próprio livro de Oséias, e Paulo replica aqui em Romanos 9:25, como diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada que não era amada. Deus está te chamando para ser povo, Deus está te chamando para ser amado, Deus está te chamando para ser amado. Basta você simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, transforma minha vida. Deixe o Senhor tocar em você, deixe o Senhor trazer você para perto. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus, obrigado, porque na tua soberania sabemos que o Senhor está no controle de todos. E ó Deus Santo, nessa breve reflexão, nós somos lembrados, ó Deus de amor, que nós somos alcançados não porque fizemos ou somos merecedores de algo,
pois até mesmo aqueles que eram chamados povo teu, se não fosse o Senhor intervir e de lá, Deus de amor, levantar remanescentes, eles com certeza seriam como Sodoma e Gomorra, todos completamente dizimados por conta dos seus pecados. Assim, ó Deus de amor, nós também estamos aqui hoje buscando ao Senhor, realmente da dependência do Senhor, ciente, ó Deus de amor, que nada somos e nada temos para te oferecer, a não ser, ó Deus de amor, dizer: Senhor, estamos aqui, queremos ser sensíveis ao teu chamado, fala conosco, ó Deus de amor, toca no nosso coração. Sabemos, ó Deus de amor, que o Senhor que tudo rege, que o Senhor que está no controle de todas as coisas, também dá ao homem a oportunidade de se manifestar. E talvez alguns que possam ouvir, ó Deus de amor, essa pregação, ouvir essa mensagem, possa, ó Deus de amor, se manifestarem diante do Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eu estou aqui, perdoe os meus pecados, Senhor. Talvez, ó Deus Santo, o Senhor toque em vidas daqueles que estão seguindo nas suas igrejas, ou até mesmo na nossa igreja local, mas a vida anda um tanto desajustada, porque resolve, ó Deus de amor, a querer ser oleiro em vez de ser barro. Deus, o Senhor é o Senhor que o modela, e eu te peço, modele as nossas vidas, trabalhe em nós, trabalhe, ó Deus de amor, para que cada vez mais possamos demonstrar com ações o que o Senhor é nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.